Olá, amigos telespectadores, boa noite, Pedro e Gerson, cumprimentando-os desde já. E hoje se encerra uma semana muito movimentada. Eu acho que o nosso Rio de Janeiro nunca esteve tão efervescente, não é? Nós temos aí hoje um número incalculável de jovens, de pessoas que vieram para a Jornada da Juventude, que se iniciará na próxima terça-feira. E o que nós temos assistido também, essas manifestações nas ruas. Mas o nosso programa vai começar abordando exatamente isso. A Jornada Mundial da Juventude, depois as manifestações que estão ocorrendo, principalmente no nosso Rio de Janeiro, e também uma entrevista com o documentarista e grande cineasta Silvio Tendler, que vai se posicionar em relação a toda essa movimentação nas ruas. Bom, minha gente, mais um momento é de muita alegria e o nosso programa associa-se à fraternidade que já começa a acontecer no Rio de Janeiro, na Jornada Mundial da Juventude. Comove o entusiasmo, a dedicação, o envolvimento de milhares de jovens voluntários vindos de outros países e também o desprendimento de centenas de famílias que abriram as portas de seus lares, expondo até sua privacidade, e acolhem irmãos desconhecidos, tendo com eles em comum apenas a fé. Parabéns a todos e que a Jornada da Juventude possa deixar no coração de todos os brasileiros a marca do entendimento, solidariedade e amor ao próximo. A chegada do Papa Francisco amanhã, segunda-feira, claro, é de muita preocupação para as nossas autoridades, principalmente no que se refere à sua segurança, pois Francisco, vejam a intimidade, eu estou chamando o Papa de Francisco. O Papa Francisco quer estar próximo, juntinho do povo, e por isto abriu mão de carros blindados. O seu Papa Móvel e um Jeep que já chegaram do Vaticano são abertos, sem vidros protetores. Ele, com toda a certeza, também acredita no homem, e especialmente, eu não tenho dúvida nenhuma, na proteção divina. Imagino Pedro e Gerson, a luta do Papa Francisco junto à sua segurança. Afinal, o Papa Móvel blindado foi criado após o atentado ao inesquecível carismático Papa João Paulo II em Roma. O nosso João de Deus, como era chamado carinhosamente pelos brasileiros quando visitou o nosso país pela primeira vez. Depois ele desfilou em Papa Móvel, blindado, aderiu ao que lhe impôs a segurança do Vaticano e do alto do Papa Móvel ele acenava carinhosamente para a população. Eram multidões que queriam ver de perto o grande líder religioso, mas Francisco, que está há tão pouco tempo no papado, como nós dizemos, já desperta na comunidade cristã e até em outros credos uma grande liderança, voltada especialmente para mudar a imagem bastante desgastada da igreja, e isto se relaciona a um diálogo mais profundo com outros credos. Nós podemos ver, por exemplo, o seu encontro e almoço com o rabino argentino Abraham Skorka, no Vaticano, de quem ele é amigo há muitos anos e com ele chegou até a escrever um livro. Este relacionamento demonstra o quanto o Papa Francisco é aberto e generoso. Sua humildade, eu acho, pelo menos para mim, está estampada em seu semblante. Por tudo isso, nós lhe damos as boas-vindas. Seja bem-vindo, Papa Francisco. Tereza, me emocionou ao ver na televisão um abraço fraterno do rabino Abraham Skorka com o Papa Francisco, e que trocaram, sem dúvida nenhuma, muitas ideias que atingem a toda a humanidade. E Tereza,
O interessante, minha gente, é que na última quinta-feira tive o prazer de conhecer este rabino Nahari, a fisionomia de um homem bom. Numa entrevista ao Globo, ele declarou que acredita na possibilidade do Papa abrir os arquivos do Vaticano que envolvem o Papa Pio XII com o nazismo e o Holocausto. Segundo Skorka, o rabino, o Papa Francisco, quando arcebispo em Buenos Aires, chegou a lhe dizer ser essencial a abertura desses arquivos para que se conheça a verdade, para que fatos semelhantes, como aqueles que lá aconteceram naquela época, não possam se repetir. E vem à memória aquela gaiola usada pelo governo de Israel para proteger Eichmann, nazista, após a sua captura na Argentina pelas forças de segurança de Israel, o Mossad. Israel tinha as suas razões e justificativas. Eichmann preso naquela gaiola com vidros blindados tinha que ser julgado e a humanidade tinha que ouvir de sua boca suja o relato dos crimes praticados contra a humanidade. Sua perversidade de exterminar em massa, sem culpa, sem qualquer remorso, julgando-se dono da decisão de quem deve habitar esse mundo. Um monstro sem precedentes na história do mundo. Mas, gente, chega de falar desse monstro e vamos à chegada do carismático, dinâmico e quase que me atrevo a dizer revolucionário Papa. Sua sensibilidade, sua humanidade, seu desprendimento mostra que ele desempenhará um papel muito importante em sua passagem pelo papado. A sua decisão em não querer Papa móvel, blindado, porque quer estar junto do povo, dar a mão ao povo, é de uma sensibilidade e valor extraordinário. Acho que seu passado como arcebispo de Buenos Aires fala por ele. Afinal, o Papa Francisco fazia questão de preparar humildemente as suas refeições e de viajar apenas em transporte público. Um exemplo a ser seguido não apenas por religiosos, mas principalmente pelos políticos brasileiros que persistem em andar de helicópteros, até mesmo em aviões a jato. Mas para finalizar também quero abraçar e dar as minhas boas-vindas ao Papa Francisco. Vamos nos dar as mãos, pois somos todos filhos do mesmo Senhor. Comoventes as palavras ditas aqui sobre o Papa, pela Teresa Berger, pelo Gerson Berger, e comovente também a atitude dele, Papa, ao recusar a blindagem do Papa móvel. O gesto é marcado por um forte simbolismo humanista. É o desejo de ir ao encontro do povo comum. Tanto assim que ele viaja num avião que podia ser um avião especial, a ele recusou. Recusou a preparação de um leito especial para ele seguir viagem. Vai como um passageiro de primeira classe. E quando o cardeal, antes de Papa, viajava na classe econômica como qualquer pessoa. Com isso, ele dá uma lição ao mundo de humanismo. Ir ao encontro do povo, ser mais um integrante dessa massa humana para a qual todas as religiões são dirigidas. Como disse o Gerson Berger, todos somos filhos do mesmo Senhor. Pois é, Pedro e Gerson, e eu acho que é o que deveriam fazer mesmo os nossos políticos, porque apesar
de tantos protestos e manifestações populares, cortar na própria carne, abrir mão de seus privilégios, por enquanto ainda não vimos nenhum esboço nos políticos. Há resultados positivos, sim. Vejam, por exemplo, quem acompanha o meu mandato conhece as minhas posições em relação à péssima qualidade do transporte público, o valor da tarifa, pois ninguém tinha acesso à planilha que resultou nesse valor. Também o contrato firmado entre as empresas de ônibus e a prefeitura, que é uma verdadeira caixa preta, também não se sabia nada. Há longo tempo fiz requerimentos, um à prefeitura e um outro ao Tribunal de Contas do município, exigindo acesso a esses documentos. E o que aconteceu? Simplesmente não tive resposta. Curiosamente, o Tribunal de Contas, há 3 semanas atrás, arquivou o processo que investigava possíveis irregularidades nesse contrato. Mesmo após o conselheiro Antônio Carlos Flores ter levantado em seu parecer a possibilidade e indício de formação de cartel. Vejam, este mesmo conselheiro arquivou o processo. No entanto, o procurador do Tribunal de Contas, o Dr. José Ricardo Parreira, inconformado com esse arquivamento, entrou com recurso e na última quarta-feira, todos os conselheiros votaram esse recurso e pela reabertura do processo. Também aqui, Gerson e Pedro, não tenho dúvidas de que a grita da imprensa e as manifestações nas ruas foram fundamentais nesta decisão dos conselheiros. De qualquer maneira, eu parabenizo os conselheiros do Tribunal de Contas pela sensibilidade e por terem revisto suas posições, não acha, Gerson? Ô, Tereza, o curioso é que na terça-feira nós tínhamos uma agenda com o conselheiro e presidente do Tribunal de Contas, Ties Montebello, meu amigo, que acabou não acontecendo por razões de saúde, e nós íamos justamente falar sobre esse assunto, uma revisão de posições, de modo que fico feliz que o Tribunal de Contas do município tenha reaberto o processo e confio que conselheiros e técnicos façam uma investigação profunda nestes contratos firmados entre as empresas de ônibus e a prefeitura, que são uma vergonha, a começar pela falta de transparência. A prefeitura sempre camuflou informações importantes e não deu satisfação a ninguém. Minha gente, eu também quero me manifestar em relação aos protestos que vêm ocorrendo no nosso país, que desde o primeiro momento o nosso programa aplaudiu. Continuamos aplaudindo e aplaudiremos sempre, desde que não virem objeto de uso eleitoreiro e manipulação de alguns os manifestantes que inicialmente na última quarta-feira se posicionaram em frente à casa do governador Sérgio Cabral, no Leblon, estavam ali porque não concordaram com posições tomadas por seu governo e até casos de caráter pessoal, direito deles inerente ao regime democrático. Esses manifestantes também gritavam palavras de ordem contra o prefeito Eduardo Paes. O que não apoiamos, contestamos e repelimos é o que veio depois. Violência, agressões, quebra-quebra,
lojas saqueadas, portarias e lojas destruídas. Enfim, uma verdadeira baderna que nada justifica. Não tenho dúvidas que com um único objetivo, tirar proveito eleitoreiro, acho que os mascarados ou eles se identificam e tiram as máscaras ou não podem participar. Devem ser inibidos pelos próprios manifestantes, que devem, se necessário, pedir auxílio da polícia. Máscara não! Põe a cara fora! Não a eles e a todos os baderneiros que têm como única bandeira a violência e não mudanças sérias para a nossa cidade, para o nosso estado e para o nosso país. Da mesma forma que tem que se respeitar o direito democrático de protesto, desde que pacífico, não se pode, sob hipótese alguma, aceitar, concordar e mesmo silenciar diante de vandalismos. Esse tipo de comportamento prejudica a manifestação democrática pacífica e abala até mesmo as instituições do país, se levarmos em conta um estudo minucioso do passado do Brasil. Não ao vandalismo, não à depredação, não à desordem, não ao saque. Olha, Gerson e Pedro, não há a menor dúvida de que para que nós possamos mudar as coisas, mudar a política do nosso país, absolutamente a violência não tem que estar presente. Hoje nós vamos trazer uma entrevista, como anunciamos no início do programa, com o grande cineasta Silvio Tendler, uma pessoa super envolvida com essas questões sociais, com a política, com os movimentos das ruas do nosso país. E o Silvio nos recebeu assim maravilhosamente em sua casa, falou sobre vários assuntos comigo e com o Gerson, principalmente dos seus filmes, e ele, que tem vários documentários sobre importantes personalidades e políticos da história do nosso país, como os anos JK, sobre Juscelino, Jango, sobre João Goulart, e o golpe de 64, e também Tancredo, a travessia. Mas hoje, especialmente até em função da situação que nós vivemos, nós vamos trazer um trecho em que ele comenta as manifestações atuais da população brasileira em busca de um país mais justo. Vamos à entrevista com o querido Silvio Tendler. Bom, minha gente, mas o programa Eu e Você hoje está de parabéns, pois tem a presença do grande cineasta Silvio Tendler, conceituado cineasta, respeitado cineasta, mas acima de tudo, do querido amigo Silvio Tendler. Silvio, é um prazer muito grande para nós tê-lo em nosso programa. Para mim, Tereza, você sabe que eu sou teu fã, sou teu amigo do Gerson, e estar aqui com vocês para mim é uma honra. Muito obrigada. Bom, Silvio, o nosso país hoje vive um momento de efervescência, o retorno às ruas, dos protestos, das manifestações. Eu estou muito feliz com isso, porque afinal de contas nós nos perguntávamos muitas vezes como e por que o brasileiro era tão acomodado. E a gente vê que não é bem assim. E nós só tínhamos visto isso naquele momento das diretas já que você abordou no seu filme. Então eu gostaria de saber como você vê o momento atual brasileiro. Olha, eu fico muito emocionado porque eu acho que o Brasil está mais uma vez dando uma aula de maturidade política, inconformado com tudo que vem acontecendo nesse país, quando as pessoas achavam que está tudo resolvido, tudo acabado, que não tinha jeito, que não tinha saída, que tudo se resolvia através da mídia, né? Porque, na verdade, em vez de governar, as pessoas preferem fazer mídia, em vez de contratar
profissionais competentes contratam marqueteiros, e aí quem faz o programa político marqueteiro, as últimas eleições presidenciais me deram nojo, porque você viu os programas dos dois candidatos do segundo turno, eram iguaizinhos. Não havia nenhuma diferença entre o programa do Zé Serra e da Dilma. Era tudo igual, quem fazia os marqueteiros, seguindo o que eles acreditavam que era o que o povo queria ouvir. É mentira, o povo quer ouvir a verdade, o povo quer saber qual é o projeto efetivo de governo. Isso foi acontecendo esses anos todos, as pessoas foram engolindo em seco, começaram a ver o descalabro que foi essa gastança de dinheiro nessa Copa do Mundo, a gastança que será nas Olimpíadas, né, uma série de barbáries e atrocidades cometidas contra o povo brasileiro, quando os hospitais não funcionam, as escolas não funcionam, o sistema de transporte público é muito ruim, e aí as pessoas se cansaram e foram para a rua dizendo: eu quero educação, saúde e transporte padrão FIFA. E aí eu acho que ficou uma coisa que está bacana esse povo na rua. Agora, eu tenho muita fé no povo, quer dizer, sem ser populista, eu acho que nos momentos necessários da história, eles vão para a rua. Né? Você citou as diretas já em 84, mas a gente não pode esquecer o outro momento, em 92, com o Fora Collor. Quando eu trabalhava, estava fazendo Anos Rebeldes, e recebi um grupo de estudantes aqui em casa que disseram: tua geração que era legal, vocês se rebelaram, vocês lutaram e tal. Eu disse: não, a tua também, dá um tempo que você vai ver. 15 dias depois eles estavam de cara pintada na rua, manifestando e lutando pelos direitos. E agora a história se repete, as pessoas voltam às ruas pressionando os políticos a tomarem uma atitude. Eu acho que o Brasil é um país maduro e, sobretudo, muito gostoso de viver. Eu não troco isso aqui por nada no mundo. Olha, Silvio, você me motivou a falar um pouquinho daquele momento que foi o impeachment do Collor, o Fora Collor. A UNE, que naquele momento tiveram um papel tão fundamental, os caras pintadas, infelizmente agora a UNE tem um certo comprometimento com o PT, recebe verbas altíssimas do partido, mas que finalmente, sem partido, sem movimentos sindicais por trás, o povo espontaneamente foi às ruas e disse aquilo que queria e também aquilo que não queria, não é verdade? Eu acho que nós estávamos vivendo uma situação que se resume numa frase que vem da favela. Uns dizem que do tráfico, outros dizem que do funk, mas que se resume a tá tudo dominado. E, na verdade, o povo brasileiro está mostrando que não tem nada dominado, que o povo está disposto a ir para a rua e para superar todos esses que pretendem dominar a vontade popular. Eu acho que você falou com uma certa tristeza e com muita razão da UNE, eu também sinto muito essa tristeza, que a UNE hoje seja um instrumento completamente aparelhado, que não tem nada a ver com a UNE das lutas dos anos 60, do pós-64, mesmo na clandestinidade. Os sindicatos estão completamente ultrapassados, né? Eu acho que, na verdade, o Brasil tem que se rediscutir novas formas de organização política. Então, eu acho que o momento que a gente vive é um momento de extrema felicidade, porque as pessoas estão buscando o próprio caminho nas ruas. Silvio, muito obrigada. Foi um prazer enorme tê-lo em nosso programa. Espero poder contar com você em outras oportunidades e ficar aqui o nosso carinho e o meu abraço e também do Gerson, que é um admirador seu eterno. Tereza, eu que agradeço, fico muito feliz de estar nesse programa. Eu acho muito importante esse trabalho que vocês fazem, fundamental na formação de uma opinião, e eu sinto muito feliz de ser amigo de vocês. Estou à disposição para quando vocês precisarem. Muito obrigada. Está aí a entrevista com o nosso querido
Silvio Tendler. Foi assim um encontro muito agradável, além da entrevista maravilhosa, ele fala tão bem, se posiciona tão bem. Houve também um encontro de amigos e nós aqui do programa agradecemos. Ele foi tão receptivo, não é, Gerson? Ele foi maravilhoso e foi uma tarde maravilhosa porque ele me fez recordar encontros memoráveis que tive com políticos que ele cita nos filmes dele, pessoas com quem eu lidei pessoalmente, que ainda um dia espero poder contar coisas que muitos desconheceram e desconhecem. Vale a pena recordar. É isso mesmo, Gerson, recordar sempre. E é isso que nós faremos, porque muito em breve nós traremos mais trechos da entrevista com o querido amigo cineasta Silvio Tendler. Um beijo para você, Silvio. Obrigada, Gerson e Pedro, pela participação no programa. A você, querido telespectador, tenha um bom final de domingo, um ótimo descanso. Estaremos juntos domingo que vem, às 8 horas da noite, aqui na CNT. Até lá!